que está agora pela manhã, Bruna Barbosa informando aqui o caos que se estabeleceu no sistema de transporte por trens aqui em São Paulo, né, promotor? Sim, nós temos acompanhado esses constantes problemas que estão ocorrendo nas linhas que antes eram geridas pela CPTM, no caso a 8 e 9, e sabemos que em alguns momentos também há problemas nas linhas da própria CPTM. A investigação do Ministério Público, nesse momento, se refere a essas duas linhas que eu mencionei, 8 e 9, que hoje são administradas pela Via Mobilidade, e de fato nós detectamos uma série de irregularidades, uma série de problemas que não deveriam estar ocorrendo nesse momento. Bom, essa privatização, houve um pregão, enfim, houve uma oferta, a Via Mobilidade arrematou essas duas linhas. É um contrato longo, 30 anos. 30 anos, o valor pago 980 milhões. Aí foi fechado o acordo e em janeiro deste ano a Via Mobilidade começou a administrar, digamos, né, essas duas linhas. E a partir daí o que se viu foi o caos, atrasos constantes, acidentes constantes inclusive. Eu queria que o senhor contasse pra gente, promotor, o que o senhor identificou? O senhor falou com muita gente, analisou documentos, inclusive do processo de privatização. O que o senhor pode dizer, grosso modo, sobre todo esse processo? Bem, como você disse, foi uma licitação por 30 anos, a Via Mobilidade conseguiu arrematar essas duas linhas e vai pagar, ou melhor, se comprometeu a pagar 980 milhões pela outorga, que seria um valor pago para assumir as linhas, e vai investir 4 bilhões de reais ao longo de 30 anos. Mas o início aí da operação foi um caos, realmente foi um início pífio da Via Mobilidade, que se mostrou absolutamente incompetente para gerir essas duas linhas aí. O que aconteceu foi que eles não se prepararam para assumir essas linhas. Eles poderiam pedir mais prazo para o Estado e para a CPTM para finalmente começar a administrar as duas linhas. Começaram no dia 27 de janeiro desse ano, e a partir dessa data ocorreram diversas falhas aí na operação, como queda de energia, acidente com um trem que nunca tinha acontecido na história da CPTM, portas abrindo do lado errado, demora entre um trem e outro, né, por problema de sinalização, além de falta de peças, né, a empresa não se preparou, né, para começar a utilizar os trens da CPTM, que são trens que foram transferidos para ela, né, com a concessão, e durante essa investigação nós verificamos todos esses problemas que eu acabei de mencionar, né, e que tem causado muito prejuízo aos usuários dos trens da CPTM, que antes era da CPTM, né, trens que eram da CPTM, e hoje estão sob a administração da Via Mobilidade, entre outras falhas, por exemplo, a questão aí como eu disse, da abertura de portas, a invasão de cabine do maquinista por jovens, enfim, uma série de problemas, falta de limpeza nas estações, problemas com escadas rolantes, enfim, uma infinidade de problemas. E como se isso não bastasse, nós verificamos que o Estado fez um acordo, fez um contrato, né, primeiro um edital, depois assinou um contrato com a Via Mobilidade, e para você ter uma ideia, Agostinho, duas empresas particulares fiscalizam a Via Mobilidade. Então, pelo contrato, duas empresas têm que verificar se os valores estão sendo gastos corretamente pela Via Mobilidade, e outra empresa verifica a própria operação. Ou seja, duas empresas particulares verificando o serviço de outra empresa particular, que no caso é a Via Mobilidade, a concessionária. Então, nós detectamos que verificamos que isso realmente é um absurdo, porque não tem ninguém do Estado para verificar se realmente, no dia a dia, né, se realmente os serviços estão sendo bem prestados. E essas empresas, elas foram escolhidas pelo Estado a partir de uma lista tríplice da própria Via Mobilidade. Quer dizer, a Via Mobilidade escolhe quem vai fiscalizá-la no dia a dia, né, no caso dessas duas empresas. Então, isso já é um problema. Outra coisa também que nos chamou muito a atenção foi o fato de a Via Mobilidade ter se valido de funcionários dela, e não antigos funcionários que conhecem essas linhas aí, funcionários da CPTM,
ela preparou esses funcionários dela, esses empregados dela, em pouco tempo, não houve tempo de saber quais os problemas que existiam naquelas duas linhas ali. Então, quando, por exemplo, ocorre um problema com uma roda ou com um motor elétrico, esses funcionários que foram mal treinados não têm condições de resolver o problema, como tinham os funcionários da CPTM, que já tem larga experiência nesses trens da CAF, né, que são todos trens fabricados pela empresa espanhola CAF. Então, uma série de problemas que nós estamos verificando, e isso está se refletindo nesse prejuízo ao erário, nos prejuízos ao erário, prejuízos ao usuário, né, e prejuízo até ao município de São Paulo, por exemplo, que é obrigado a toda hora iniciar essa operação PAES aí para quando os trens param de funcionar, né? Então, são vários problemas que nós estamos verificando e temos aí já algumas medidas que podem ser tomadas em breve. Olha, isso é um escândalo isso, hein? A gente está ouvindo o promotor Silvio Marques, da Promotoria de Patrimônio Público e Social, que está encabeçando essa apuração do Ministério Público em torno dos constantes problemas que acontecem desde que foi implantada a Via Mobilidade como responsável pelas linhas 8 e 9, linha 8 Diamante e linha 9 Esmeralda. O senhor falou duas coisas escandalosas. Primeiro, o seguinte, a Via Mobilidade se mostrou incompetente, né? Ela não tinha aparentemente não tinha experiência e assumiu sem ter a menor condição de fazê-lo. Isso não mostra, promotor, que o processo de licitação, o pregão feito, tem que ser modificado? Porque não é possível que o poder público o Estado entregue para uma empresa incompetente, que não tem experiência, entregue uma responsabilidade desse tamanho. Não é a hora da gente rever os termos dessa licitação? Bem, numa próxima licitação, evidentemente que deverá haver um período maior aí de treinamento principalmente para os funcionários, né? Porque o problema aí é a parte humana mesmo, né? Ou seja, os funcionários que forem assumir essas linhas aí, a partir de uma eventual privatização, tem que ter experiência, mas muita experiência. Não é fácil, realmente, você trabalhar com duas linhas super importantes aí na região aqui metropolitana de São Paulo, com trens específicos, que já estavam sendo, que já havia manutenção, né, da própria CPTM, e isso não se aprende da noite para o dia. A Via Mobilidade, ela tinha a opção de pedir mais prazo, mas evidentemente para obter lucros, né, porque agora é uma empresa privada, para obter lucros ela resolveu assumir imediatamente, rapidamente, né, poderia ter esperado um pouco mais, poderia ter contratado muito mais pessoas experientes da CPTM ou de outras empresas para gerir essas duas linhas aí. Mas o fato é que tudo isso já ocorreu, ou seja, os prejuízos já ocorreram tanto ao patrimônio público quanto aos usuários, e duas promotorias do Ministério Público de São Paulo, no caso a minha, que é a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, e a Promotoria do Consumidor, né, estão trabalhando nessa investigação, e a ideia é cobrar uma indenização da empresa, no caso da Via Mobilidade, por conta do mal que ela já causou a todos, e também, se for o caso, se não houver uma grande modificação aí da administração, aí, da gestão, na verdade, né, na execução aí do contrato de concessão, nós podemos pedir até a rescisão forçada do contrato, via judicial, né, judicialmente, por meio de ações civis públicas específicas, sendo uma do patrimônio público e uma do consumidor, né. Claro, se a empresa se dispuser a resolver esses problemas com maior rapidez, evidentemente nós podemos repensar a questão do pedido de rescisão, mas não o de indenização. Esse pedido, ele não será negociado em nenhum momento. Ou seja, nós vamos pedir sim essa indenização, né, pelo mal que já foi causado até agora, e depois, se for o caso, nós podemos, ou concomitantemente, podemos pedir a rescisão desse contrato. E essa indenização está sendo calculada em quanto, promotor? Então, por enquanto, nós não temos ainda o valor exato, mas será um valor expressivo aí para ressarcir os cofres públicos, né, de tudo que foi causado e também o dano moral coletivo, além dos prejuízos ao consumidor. Lembrando que cada usuário de trem metropolitano, das linhas 8 e 9, caso tenha prova de que sofreu prejuízo individual, essa pessoa pode sim pedir indenização ela mesma, no juizado de pequenas causas, contra a Via Mobilidade.
eu imagino que muita gente perdeu o compromisso, que perdeu dinheiro, por conta dessas falhas, né? Por conta de tudo isso que aconteceu até agora. E essas pessoas podem, sim, entrar na justiça para pedir indenização contra a Via Mobilidade. Não, isso é muito importante, porque, como regra, as pessoas falam assim, bom, eu vou entrar na justiça, perder meu tempo, contra uma empresa grande, né, do grupo CCR, não vou ter chance nenhuma de ganhar na justiça contra uma empresa desse tamanho. Isso pode ser verdade em muitos casos, até acho que é verdade mesmo em muitos casos, mas agora com essa manifestação do Ministério Público, com essa constatação do Ministério Público a partir de documentos e relatos de testemunhas, acho que cada um de nós, cada uma das pessoas que está nos ouvindo agora e que de fato tem como provar um prejuízo de alguma ordem na sua vida, né, na sua saúde, sei lá, né? No seu dia a dia, acho que tem toda a condição de entrar numa briga judicial como essa, né, promotor? Exatamente. Lembrando que o inquérito do Ministério Público, ele é público, né? Ele já tem lá, nele já tem informações, tem documentos, tem depoimentos, tem muita coisa para que haja sustentação nessa alegação da má prestação de serviço público. Aí a pessoa, evidentemente, vai ter que provar algum prejuízo material ou moral, né? Havendo essa prova de prejuízo, por exemplo, uma pessoa perdeu um compromisso, perdeu uma viagem, né? Tem como provar que perdeu outra viagem, por exemplo, usou o trem para depois chegar até São Paulo, para ir para outro lugar, mas perdeu essa conexão, por exemplo. Então isso pode gerar indenização em favor do usuário, porque de fato houve uma grande incompetência da empresa, né, que não conseguiu resolver rapidamente os problemas, portanto não é culpa do usuário, é culpa dela. Então, se há uma culpa da empresa, esse prejuízo tem que ser ressarcido. Tá certo. Promotor, o senhor falou também sobre algo escandaloso, que essa auditoria estava sendo feita por empresas contratadas pela própria Via Mobilidade, indicadas por ela e contratadas e pagas por ela, pelo que eu entendi. E isso está previsto no contrato? Quer dizer, quando a CPTM transferiu as duas linhas para a CCR, para a Via Mobilidade, estava previsto isso? Era isso mesmo que estava previsto? A própria empresa, a Via Mobilidade, ela indicaria, as empresas queriam fiscalizá-la? Era isso mesmo? Não é isso. Na verdade, o edital de licitação, ele foi aberto, porque o poder concedente, no caso, é a Secretaria de Transporte Metropolitano do Estado de São Paulo. A Secretaria abriu o edital, né, lançou o edital, a Via Mobilidade, que é uma parceria entre a CCR e o Grupo Ruas, a Via Mobilidade ganhou a licitação e assinou o contrato conforme o edital. O edital já previa que duas empresas fariam essa auditoria e a verificação da gestão dos serviços pela Via Mobilidade. E pelo contrato, quem tem que pagar essas duas empresas é a Via Mobilidade, a empresa vencedora no caso. Então, de fato, existiu no edital e existe no contrato uma cláusula pela qual duas empresas particulares fiscalizam a Via Mobilidade, que também é uma empresa particular, né? Ou seja, são empresas privadas cuidando, né, de outra empresa privada, que no caso é a concessionária. O Estado tem uma comissão permanente de monitoramento de concessões e privatizações, mas não tem a estrutura necessária para fiscalizar dia a dia a execução do contrato de concessão. Então nós entendemos que isso é uma falha, isso pode ser corrigido se não houver rescisão do contrato, mas se houver rescisão do contrato, evidentemente que isso não faz mais sentido. Mas a questão é que duas empresas particulares, né, que foram escolhidas a partir de lista tríplice pelo Estado de São Paulo. Então essas duas empresas particulares é que fazem essa fiscalização e como se vê, né, no dia a dia, a fiscalização não tem descoberto nada, né, que todo mundo está vendo. É uma ação entre amigos, né? É uma ação entre amigos, tá claro. Estamos conversando com o promotor Silvio Marques, que é promotor do Patrimônio Público e Social. Promotor, nesse caso, o senhor falou já dessa multa que vai ser imposta, isso já está claro, não sabendo o valor, vai ser calculado, deve ser um valor bem significativo para tentar... Quer dizer, nada vai compensar alguns prejuízos que foram causados, isso nada vai compensar, mas há que se estabelecer uma multa
para tentar, pelo menos, dar uma moralizada nessa situação toda. Isso em relação à Via Mobilidade. Agora, o poder público, a Secretaria de Transportes Metropolitanos, ela também não tem que ser penalizada, porque ela foi negligente, no mínimo, né? Bem, nós estamos verificando a atuação dos agentes públicos da Secretaria de Transportes Metropolitanos, por conta desse contrato. Estamos também verificando a responsabilidade de agentes da CPTM, porque você deve ter visto recentemente aí que funcionários da CPTM foram desviados da própria CPTM, do trabalho da CPTM, para ajudar a Via Mobilidade durante os meses de maio e junho desse ano. Porque a Via Mobilidade não conseguia resolver, teve que pedir socorro à CPTM, e até agora nós não sabemos quanto que a Via Mobilidade pagou ou vai pagar para a CPTM pelo, entre aspas, empréstimo desses funcionários. Foram cerca de 15 funcionários, de acordo com testemunhas que nós ouvimos lá na promotoria. Então tem uma série de questões que nós estamos verificando, e como você disse, realmente tem muita coisa que não vai dar para ressarcir, Mas os usuários, de um modo geral, como eu disse, eles podem entrar na justiça, inclusive por meio de provas que nós temos no inquérito civil, e também arrolando testemunhas dessas pessoas mesmo. Então nós podemos sim municiar essas pessoas para pedirem indenização, o Ministério Público tem condições de entregar cópias do inquérito civil, que está lá, que foi instaurado pela minha promotoria. Então essas pessoas podem sim pedir um ressarcimento e já terão de cara, já de início já terão muitas provas, inclusive isso que eu acabei de mencionar, ou seja, tem empréstimo de funcionário da CPTM ocorreu para resolver problemas na operação dessas duas linhas aí, no caso, para consertar trens que quebraram e funcionários da Via Mobilidade, de acordo com a testemunha, uma das testemunhas, não tinham, o funcionário da Via Mobilidade não tinham condições de resolver os problemas imediatamente. Assim fica fácil, o Estado concede e depois a CPTM, que fazia a gestão das linhas, ainda é obrigada, a cuidar dos antigos trens que ela cuidava, Então é lamentável que isso esteja acontecendo e o Ministério Público está verificando, então, a responsabilidade não só de agentes públicos da Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, como também de agentes da CPTM, porque, como eu disse, até agora a gente não sabe quanto que a empresa pagou, se é que pagou, quanto que a Via Mobilidade pagou para a CPTM até o momento. Não temos essa informação. Então estamos atrás dela e devemos ouvir agentes públicos nos próximos dias, nas próximas semanas, para verificar se houve também prejuízo em relação a esse tipo de situação. Isso sem falar, por exemplo, no empréstimo de peças que a CPTM foi obrigada a fazer, por meio de convênio. A estação da Barra Funda também houve uma utilização e só houve cobrança depois que eu questionei o fato de não haver documento sobre isso, que a Via Mobilidade passou a usar uma parte uma plataforma da estação Barra Funda, sem que houvesse antes um convênio. Aí quando nós descobrimos isso e questionamos, finalmente firmaram um convênio, Então, são coisas que têm acontecido aí e que isso pode eventualmente levar à propositura de alguma ação contra algum agente público que ajudou a causar prejuízo ao erário do Estado de São Paulo. O lucro é privado, é particular, mas o prejuízo a gente rateia com o Estado, Aí é uma moleza. Aí livre iniciativa, aí fica fácil demais, Bom, em que pé que estamos agora, promotor? O senhor já disse que não há dúvida quanto a esse pedido de ressarcimento, essa multa vai ter que ser paga pela Via Mobilidade e fica pendente ainda ter essa possibilidade de uma rescisão do contrato caso mudanças drásticas não aconteçam. Em quanto tempo o senhor acha que tudo isso vai estar já definido, promotor? Bem, a investigação em si deve terminar no mês de outubro. Nós temos que ouvir algumas pessoas, não só do Estado, mas da CPTM e também da própria Via Mobilidade, além de testemunhas que estão sendo indicadas.
E tão logo haja o término dessas oitivas, dessa apuração, e eu acredito que em outubro a gente termine, nós poderemos tomar alguma providência contra a Via Mobilidade, né? Ou seja, até o final de outubro desse ano, esperamos terminar, porque já ouvimos muitas pessoas, já obtivemos muitos documentos, e a ideia é realmente resolver de uma vez por todas isso aí, seja mediante só a indenização, seja mediante também pedido de rescisão desse contrato. Perfeito. Bom, só para deixar claro que a gente está aqui à disposição, né? Vamos procurar, inclusive, né? Secretaria de Transportes Metropolitanos, secretário Marco Antônio Assalve, vai ter, lógico, o microfone. Aliás, seria ótimo que alguém se manifestasse para rebater o que está sendo dito aqui ou para dizer que mudanças... Bom, que as mudanças têm que acontecer, isso não precisa o Ministério Público dizer, né? É só a gente verificar dia após dia o transtorno, né? A tragédia que virou você depender do transporte sobre trilhos aqui em São Paulo. Então, a Secretaria está à disposição aqui, o nosso microfone, para que alguém da Secretaria possa se manifestar. Promotor Silvio Marques, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes mais uma vez, parabéns pelo trabalho e vamos seguir acompanhando essa história toda, tá bom? Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado. Promotor Silvio Marques, que é da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social. Você vê, né, como é que acontecem as coisas? Você vê só? É isso. Deixam chegar num ponto crítico em que aparentemente o poder público não tem mais condição de tocar um serviço, no caso um serviço essencial, né? Essencial, o transporte público. A gente fala tanto, né, como seria bom se o Brasil investisse no transporte sobre trilhos, tanto para passageiros como para cargas também. É um transporte mais barato, facilita em muitos casos, né? Você não entope as rodovias, é mais barato, como eu já disse. Enfim, em países outros em que o poder público funciona melhor, o transporte sobre trilhos é um investimento e tanto. Mas aqui não, aqui a gente quis investir em rodovias para também dinamizar as fábricas de automóveis, né? Aquela coisa toda que a gente já conhece bem. E transformou o transporte rodoviário em algo quase que exclusivo, né? A gente depende demais do transporte rodoviário, caminhões circulando para todo lado, queimando combustível, enfim. E tá aí, quando a gente tenta utilizar o transporte sobre trilhos, nesse caso aqui o passageiro não tem opção, né? Em muitos casos não tem a menor opção, tem que ser o trem que está aí, seja da forma que for. E aí a gente vê como é que acontece um processo de privatização em que o próprio contrato em si já traz distorções gravíssimas, como essa que o promotor falou, de empresas privadas contratadas pela própria concessionária para que essas empresas privadas fiscalizem a concessionária que está pagando esse contrato. Então é feito para dar errado, né? É feito para dar errado. E aí dá errado mesmo, e a gente cumprimenta aqui o Ministério Público, tomara que essa investigação chegue a fundo, vá bem até o final e que os responsáveis sejam penalizados conforme a lei e mais do que isso, né? Que esse serviço volte a funcionar como tem que ser, porque é um desrespeito que está sendo imposto aos usuários do transporte sobre trilhos aqui em São Paulo.